Abra sua Bíblia em Mateus 21. Mateus capítulo 21. Senhor, agora nós vamos ler a Tua palavra com o desejo e a necessidade de ouvir o Senhor. Por isso nós rendemos ao Senhor nossas mentes, corações com esse intuito agora, reconhecendo nossas limitações, declarando que nós carecemos, que o Teu Espírito traga essa palavra do Senhor para nós. Então fala conosco, Pai, no nome de Jesus, amém. Mateus 21, versículo 12. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e lhes disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Os cegos e os mancos aproximaram-se dele no templo e ele os curou. Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Você se lembra que há 2 domingos atrás, nesses dias, agora nós estamos meditando naquela última semana de Jesus, aqui, antes da sua morte e da sua ressurreição, e claro, depois nós vamos meditar nas coisas que aconteceram depois da crucificação e da ressurreição. Mas começamos há 2 domingos atrás com a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, quando ele, montado em um jumentinho, entrou de forma gloriosa na cidade dos reis de Israel, cumprindo a profecia de que o verdadeiro rei haveria de vir, e de fato ali estava chegando para resgatar o reino de Deus Pai. Jesus entrou então triunfantemente em Jerusalém. Ele não voltaria mais para a sua terra onde ele havia nascido, pelo menos não mais, antes dele morrer e ressuscitar, porque depois que ele ressuscitou, ele ainda se encontrou com seus discípulos lá. Mas nessa entrada, na qual nós meditamos há 2 domingos atrás, foi a sua última vez em que ele viajou e veio para Jerusalém, para a cidade dos reis. Chegou, teve aquela entrada triunfal, as pessoas colocando seus mantos sobre o jumentinho, lançando as suas roupas pelo caminho, cortando folhas das palmeiras e dando para ele uma recepção de reis, ainda que com a humildade daquelas pessoas, e era uma recepção que não estava preparada, portanto, com muitos improvisos ali, mas com honra nos seus corações. Porque enquanto humildemente eles lançavam folhas de palmeiras no chão, eles gritavam: Hosana, Hosana, salve-nos, filho de Davi, salve-nos, ó rei que haveria de vir. Os religiosos ficaram apavorados com aquilo, porque os religiosos, é claro, eles estudavam e esperavam pela vinda do Messias. Os interesses deles não eram legítimos, porque o desejo legítimo pela vinda do Senhor está em nós nos encontrarmos com o Senhor, está em Ele nos libertar definitivamente do poder do pecado. Nós fomos libertos já espiritualmente, mas como dói quando nós pecamos contra o nosso Senhor. Quando nós formos restaurados por ocasião da volta do Senhor, nós nunca mais nem sequer seremos tentados. Que bênção! Nós nunca mais vamos chorar por dores, nós nunca mais sofreremos por causa das pressões aqui dessa vida. Essa deve ser a expectativa legítima. A expectativa dos religiosos ali naqueles dias eram expectativas meramente terrenas. Os religiosos mais importantes ali naquele tempo, eles se tornaram poderosos, eles ficaram muito ricos, justamente porque eles controlavam o templo, eles controlavam a religião, o mundo judaico vinha para eles pedir a sua bênção, e eles então, por serem os sacerdotes,
sumo sacerdote, os saduceus, a elite política religiosa, eles usaram tudo aquilo para o seu favorecimento. Então não era uma expectativa espiritual, era uma expectativa política, econômica, relacionada a poderes terrenos. Eles invejavam o poder de Roma. Eles invejavam o poder, a autoridade, a riqueza do imperador que estava lá em Roma. E como o Messias prometido, ele seria o rei dos reis, o senhor dos senhores, ora, quem servisse a ele diretamente, quando ele então viesse se estabelecesse como um imperador político, militar aqui na terra, os seus servos mais fiéis seriam beneficiados com tudo aquilo. E então eles esperavam que em algum momento eles próprios pudessem dizer aquilo a respeito do Messias. Salve-nos, filho de Davi. Mas na perspectiva deles, salve-nos do poder do imperador, salve-nos da opressão de Roma, construa-nos tronos ao lado do seu, para que nós também possamos governar com você, e assim como o ouro da sua coroa, encha os nossos bolsos do mesmo ouro também. Então isso só podia ser dito a respeito do Messias. E ali estava o povo fazendo o que tinha que ser feito, chamando de Messias o Messias. Mas como os olhos dos líderes religiosos há muito tinham se distanciado do céu, e muitos nunca, nem sequer, tinham olhado para o céu ao longo de toda a sua vida, e a visão deles era completamente limitada às coisas dessa terra, não dá para acreditar que um nazareno é o Messias. Ora, nós lemos as histórias dos reis, eles entram na terra dos reis, eles entram na cidade dos reis, eles entram no palácio dos reis, montados em cavalos de raça, importados lá do Egito, os mais especiais, garanhões de raça, caríssimos. Agora, num jumento, onde ele arruma esse jumento? Ele vem nesse jumento lá de Nazaré, não, pegou emprestado, ele nem sequer tem um cavalo, quanto menos um jumento, quanto menos um cavalo. Então ele contraria demais a expectativa dos poderosos que acreditavam iriam a ser beneficiados com a chegada do Messias. Mas estava ali o povo, uma multidão, se rendendo, adorando o verdadeiro Messias. Como aquilo contrariava a visão dos líderes religiosos, eles, ao mesmo tempo também temendo a multidão, que era uma multidão grande, uma multidão numerosa, eles vão para o próprio Senhor Jesus. E você não está vendo o que o povo está falando a respeito de você, não? Tem uns aí dizendo que você é mestre, que você ensina, que você prega. Você não sabe que isso é blasfêmia? Eles estão te chamando de Messias, ou eles estão dizendo que você é o filho de Davi, isso é uma blasfêmia, isso é pecado, manda eles pararem. Porque se nós mandamos o povo vai parar, e pode ser que o povo se volte contra nós. Não vamos sujar nossa mão com o povo. Agora, com ele, a coisa é com ele, é a ele que eles estão adorando. Manda o povo parar. E Jesus, se eu mandar, vai ficar pior. Porque se eu mandar eles pararem, as pedras vão declarar as coisas que eles estão declarando. Porque aquilo ali tinha a ver com o céu, aquilo ali tinha a ver com Deus, aquilo ali tinha a ver com a eternidade. Era um plano escrito antes da criação do mundo que estava se cumprindo. E é assim que Jesus entra. Humildemente aos olhos humanos, mas triunfantemente, de forma gloriosa, aos olhos dos céus e daqueles que tinham seus olhos voltados para os céus. Ele entra. Mas ele vem e ele vai passar alguns dias ali em Jerusalém. E claro, Jerusalém estava lotada. Tinha gente do mundo todo. E nem todo mundo tinha condições de se hospedar na capital. Então as pessoas precisavam se organizar de algum jeito. E aí tinha muitas vilinhas, vilarejos, colônias que ficavam ali próximas de Jerusalém. E Jesus, ele não ficou hospedado em Jerusalém. Ele tinha muitos amigos lá em Betânia, uma cidadezinha que ficava ali uns 2,5 km, 3 quilômetros da capital Jerusalém. Ele tinha lá um amigão, Simão leproso. Ele tinha lá em Betânia um amigo que ele tinha ressuscitado um tempo atrás, Lázaro e as suas 2 irmãs. Então ele fazia assim, chegava em Jerusalém, passava o dia em Jerusalém, no templo, ensinando, pregando, adorando a Deus, mas na hora de descansar, ele se retirava de Jerusalém,
2,5 km, ia para Betânia. Dormia em Betânia, voltava para Jerusalém. Aconteceu desse jeito. Entrada triunfal, chegou até Jerusalém, escureceu, voltou para Betânia, e agora já é o segundo dia, o dia depois da entrada triunfal. E Jesus agora ele vai para o templo, definitivamente, para ensinar, para adorar a Deus, para pregar, para ser usado pelo seu pai, na casa do pai ali naquele momento. E aí, quando Jesus chega no templo, ele se deparou com uma cena, com uma situação, um contexto ali que deixou ele muito bravo. Ele ficou indignado mesmo. Isso porque ali no templo, na casa de Deus, naquele lugar onde Deus deveria ser adorado, tinha um mercado, tinha uma feira, e era um comércio religioso. Tinha gente ganhando muito dinheiro usando o nome de Deus. Tinha gente ganhando muito dinheiro manipulando as coisas que deveriam ser usadas para a glória de Deus. Muita gente enriquecendo com aquilo que deveria ser usado única e exclusivamente para adorar o Senhor. E como é que eles chegaram naquela situação de um mercado dentro do templo? Podia ser em tantos outros lugares, mas o templo era o lugar mais propício e mais rentável. Estava ali um mercado, uma feira comercial, câmbio, moedas sendo trocadas, negócios financeiros sendo feitos no pátio do templo do Senhor. Como é que eles chegaram àquilo? O início é legítimo. O início daquilo ali é positivo. Veja bem, vocês se lembram, desde que o tabernáculo foi criado, ainda lá com Moisés, e depois veio o templo e substituiu o tabernáculo, a principal forma de culto, o principal culto dos israelitas a Deus, o culto pleno, era aquele que era realizado através dos sacrifícios. Animais que eram mortos, cereais que eram queimados, votos que eram feitos, ofertas que eram trazidas, impostos do templo que eram pagos, tudo. A partir do momento em que o tabernáculo foi criado por Deus, foi instituído por Deus, e depois o templo construído, tudo tinha que ser no tabernáculo e depois no templo. Só que o tabernáculo, ele existia num lugar geográfico específico. O tabernáculo, tudo bem, ele era desmontado e podia ser levado de um lado para o outro, ficava um momento num lugar, depois um outro momento num outro lugar. Mas quando o templo foi construído naquele lugar determinado por Deus, no monte, em Jerusalém, era ali. E essa saga continua até hoje. Porque quando você vê o sionismo, o movimento do retorno dos israelitas para Israel, muito se dá por causa disso. Porque há o sonho, o anseio de se reconstruir o templo de Deus em Israel. Por que vocês não constroem isso aí em outro lugar? Lá no Japão, na China, na Europa, tem judeus espalhados no mundo todo. Não. O templo só pode ser construído no monte do templo. Então, uma vez construído ali era o lugar oficial do templo, foi Deus quem estabeleceu aquele princípio, e as pessoas, para adorar a Deus, sacrificar por causa dos seus pecados, adorar ao Senhor por causa das suas conquistas, tudo tinha que acontecer no templo em Jerusalém. Quem morava em Jerusalém é fácil. Quem morava em Betânia, 2,5 km é fácil. Quem morava nas cidadezinhas ali perto, pegava o bichinho, amarrava uma cordinha no pescoço dele, bichinho muito novo, colocava nos ombros, viajava. 2 km, 3 km, 1 km, ia até Jerusalém. Mora em Jerusalém, está ali do lado. Mas e quem morava lá do outro lado do país? E quem, ali nos dias de Jesus, era um judeu da diáspora, que morava lá em Roma, que morava lá na Galácia. Como é que um homem desse sai lá de Roma, com um cordeirinho amarrado numa corda, e entra dentro de um navio, e passa dias cuidando do cordeirinho para ele não morrer, e aí ele viaja uma longa distância, para chegar com o cordeirinho vivo, saudável, para ele ser sacrificado no templo. E vai que durante essa viagem longa o cordeirinho adoece, e ele se torna impróprio para o sacrifício. Perdeu a viagem, deu problema.
Então, eles criaram um sistema comercial, mas a princípio para favorecer, para beneficiar os adoradores do Senhor. Você não precisa sair aí de Roma, você não precisa sair aí da Europa, você não precisa sair daí da Ásia carregando um cordeirinho para sacrificá-lo aqui em Jerusalém, não. Sabe o que você faz? Vende o cordeiro. Aí você pega o dinheiro daquele cordeiro, guarda ele, é mais fácil viajar com uma moeda. Chega no templo, os sacerdotes, os levitas, eles são especializados no sacrifício para Deus. Então, eles sabem como são os animais que devem ser utilizados para o sacrifício. Animais sem manchas, animais sem defeitos, animais sem feridas, animais saudáveis, a idade dos animais. Eles conhecem a lei. Então, eles vão criar os animais próprios para o sacrifício. Aí você vendeu aquele cordeirinho lá por 20 denários, 10 denários. Você traz aquelas moedas, chega no templo, procura um levita, com aquelas mesmas moedas, você compra um outro cordeiro, que foi criado exclusivamente para o sacrifício, um cordeirinho com a idade certa, sem manchas, sem defeitos, sem enfermidades, pega o cordeiro e sacrifica. Facilitava demais. Facilitava demais. O sistema econômico criado para favorecer o culto. Acontece que o tempo passou e tudo que é manipulado pelos homens vira bagunça. Principalmente se entra dinheiro no negócio. Com o tempo eles criaram inflação. Aí Jacó, não o patriarca, um outro Jacó que recebeu o nome do patriarca, um judeu da diáspora, saía lá do outro lado do mundo. Antes ele foi lá e vendeu um cordeirinho. 10 denários. Colocou as 10 moedas no bolso. Isso aqui é um cordeiro que eu vou sacrificar pelo meu pecado, dizendo oração a Deus, vou servir ao Senhor lá no templo. Chegava lá no templo, procurava o levita. Estou aqui, eu vendi um cordeiro lá, eu vim comprar um cordeirinho aqui para sacrificar para o Senhor. 20 denários. Não, o quê? Lá custa 10. Pois é, mas aqui é 20. Mas aí eu preciso então vender 2 cordeiros lá para comprar um aqui? E aí eles se aproveitavam da dificuldade do povo. Eles se aproveitavam do cansaço do povo. Porque aí Jacó vai falar assim, não vou, não pago 2 cordeiros por um, não pago, não vale. Ok, pega o navio, volta para a Europa, perde a viagem. Não, você paga. Quando você já se dedicou a uma longa viagem, quando você já fez investimentos, quando você organizou o seu comércio, quando você preparou a sua família, quando você passou todo um ano, às vezes anos para aquela viagem, você paga 2 cordeiros por um, você paga 3 cordeiros por um, você paga 4 cordeiros por um. E era isso que estava acontecendo ali. E também eles tinham que pagar alguns impostos no templo. E aí vinham os judeus, mais uma vez. Jacó tinha um tempo já que ele não ia ali para pagar aqueles impostos do templo, mas estava na lei de Deus, ele tinha que pagar os impostos do templo. E aí o Jacó, ele morava na Europa. Nem sequer ouvia-se menção da moeda do templo, do dinheiro que era utilizado lá em Jerusalém. E ele vinha então com moedas do Império Romano, que tinha cunhado ali naquelas moedas o rosto do imperador romano. Aí ele chegava lá, eu vim pagar um imposto do templo, meu dever, eu quero adorar o Senhor com essa minha obrigação. O levita olhava nessa moeda aqui, não, aqui está o rosto do imperador. Aqui em Israel é outra moeda. O que eu faço? Eu troco para você. Isso aqui lá vale um denário. Pois é, aqui são 15. Pois é, aqui são 20. Ele paga. E aquilo se torna rentável demais. E ali eles constroem uma estrutura de poder, uma estrutura de enriquecimento. E quem é que estava por trás disso? Os sacerdotes, os levitas, os separados para adorar o Senhor, para facilitar o culto ao Senhor. Ficando muito, mas muito ricos, muito poderosos com todo aquele sistema.
E eles estavam fazendo algo exatamente como faziam os cobradores de impostos. Só que quando os cobradores de impostos faziam, aí era pecado. Quando os cobradores de impostos iam lá e praticavam a corrupção, cobrando uma quantia acima daquela que deveria ser cobrada, estabelecendo ali um sistema de juros exacerbante, e assim, então, explorando o povo. Quando o publicano fazia, era pecado. Mas quando a mesma coisa era feita dentro do templo, era para a glória de Deus. Jesus olha para aquilo e fala, não, está errado. Assim como é pecado quando o publicano faz, é pecado quando vocês estão fazendo. Só que quando vocês estão fazendo, isso aqui é muito pior. Porque o publicano, pelo menos, não usa o nome de Deus. Vocês usam o nome de Deus. Jesus viu aquilo ali e ele ficou muito, mas muito indignado com aquela situação. Jesus, então, começou a derrubar as mesas em que os cambistas trabalhavam, espalhava as moedas dos cambistas, soltava os animais maiores, danava com os donos das pombas para que levassem aqueles animais dali. E ele começa ali ao mesmo tempo em que ele está pregando a palavra de Deus, vendo se pessoas passassem carregando uma mesa ou algo que poderia ser usado para aquele comércio, ele chegava e derrubava aquelas coisas, ali, numa visão humana, enlouquecido, radical, ele está doido por causa daquelas coisas. Na visão do Pai, o zelo pela tua casa o consome, o zelo pelas coisas do Senhor o consumia. O zelo, a fidelidade do Senhor o levava a fazer aquilo tudo. E não foi a primeira vez que Jesus fez. Você se lembra? 3 anos atrás, Jesus já tinha feito aquela mesma cena, tinha feito aquela mesma obra de purificação no templo. 3 anos atrás, foi logo depois que ele realizou o seu primeiro milagre. Lá em Caná da Galileia, ele transformou água em vinho. Aí ele foi para Cafarnaum, ficou alguns dias em Cafarnaum, tendo iniciado já o seu ministério, ele vai para Jerusalém com a sua mãe, com os seus irmãos e com os seus discípulos, e então há 3 anos atrás ele tinha feito a mesma coisa. Ele tinha purificado o templo da mesma forma. E é claro, aquilo foi uma cena chocante e pública, aos olhos de todos. Eu fico pensando assim, nos irmãos de Jesus e nos discípulos de Jesus, e quem sabe até na mãe de Jesus, falando, meu Deus do céu, o que Jesus está fazendo? Esse negócio é perigoso, eles podem prender ele por causa disso, eles podem matar ele por causa disso. Vai que o sumo sacerdote, o sacerdote entende que ele está profanando o templo, vai que eles entendem que ele está afrontando os ungidos do Senhor, ele pode ser preso e até morto por causa disso. Era perigoso demais fazer aquilo. Mas Jesus fez há 3 anos atrás, e agora 3 anos depois, mas agora, na conclusão do seu ministério, a primeira vez, no início do seu ministério, bem no início, depois do primeiro milagre, agora já no finalzinho do seu ministério terreno, a menos de 1 semana para ele ser crucificado, Jesus está realizando a mesma obra de purificação no templo. E meus irmãos, ao ter essa atitude dramática, drástica, lá no início do seu ministério, e agora repetindo aquela mesma cena, no final do seu ministério, Jesus ele estava reforçando alguns princípios dele para nós. Ao fazer isso no início do seu ministério, e ao fazer isso ao concluir o seu ministério, ele estava reforçando algumas coisas que nós devemos considerar da parte dele para nós, enquanto povo dele, para você, com relação à sua vida diante de Deus Pai. Primeiro princípio que Jesus ele estava ali estabelecendo e reforçando para nós é que Jesus ele estava atento a tudo que se passava na casa de Deus. Jesus ele está ainda hoje muito atento a tudo o que acontece na igreja. Quando João, que viu Jesus purificando o templo das 2 vezes, viu depois Jesus glorificado, lá na sala do trono, ele viu Jesus andando no meio da sua igreja. E com isso, ao Jesus se revelar assim para João, como aquele que anda no meio da sua igreja,
como aquele que está caminhando no meio da sua igreja, não está cochilando no canto da igreja, não está de fora da igreja, não está cansado, assentado numa das poltronas da igreja, mas não, ele está caminhando no meio do seu povo, ele está em movimento enquanto o seu povo se reúne. Jesus estava dizendo que ele não está distante, ele não está alienado, muito pelo contrário, ele está atento, ele está presente no meio do seu povo. É muito bom pensarmos nisso enquanto igreja. Saber que enquanto nós estamos reunidos aqui, o Senhor Jesus está aqui entre nós. Saber que quando nós nos preocupamos, quando coisas ruins acontecem com a nossa igreja, o Senhor Jesus está vendo tudo isso. Saber que quando ataques vêm contra a igreja, sejam de fora, sejam de dentro, o Senhor Jesus está vendo tudo isso. Ele não está alienado, ele não está distante, ele não está com os ouvidos tapados, ele não está com os olhos fechados, ele está caminhando, ativo, atento, observando tudo o que nós fazemos enquanto povo dele. É bom pensar nisso na igreja, mas é bom nós nos lembrarmos que no Novo Testamento, eu e você somos o templo do Senhor. Eu sou o templo do Senhor, você é o templo do Senhor, nós juntos somos o templo do Senhor. Então, quando nós nos voltamos para o Senhor Jesus e vemos Ele atento àquilo que se passava com aquele templo construído com mãos humanas, e agora o Senhor nos ensina que eu e você somos a morada dele, o templo do Senhor, é muito especial nós pensarmos que o Senhor Jesus ele está aqui, caminhando na minha vida, atento à minha vida, percebendo tudo que se passa comigo e com você. Não há nada que escape dos olhos do Senhor Jesus. Não há nada que fuja da percepção do Senhor Jesus. Ele não está cochilando num canto da sua vida. Ele não está sentado cansado no meio da sua vida. Não, ele está caminhando na sua vida. E caminhando, sondando a sua vida. Olhando para cada área da sua existência. Olhando para cada uma das suas preocupações. Atento a cada um dos seus medos. Vendo as suas vitórias, vendo os seus pecados, vendo quando você se rende ao Senhor, vendo quando você vira as suas costas para o Senhor. Assim como Jesus estava atento para o que se passava no templo, ele está atento para o que se passa na igreja, ele está atento para o que se passa na sua vida. Segundo princípio que Jesus ensina aqui para nós é que ele não está apenas atento, ele está interessado com o que se passa com a sua igreja, ele está interessado com o que se passa comigo e com você. Porque nem todo mundo que está atento está interessado. Quando a gente vê um acidente, uma desgraça, a gente vê muitos curiosos, doidos para fazer uma filmagem, para compartilhar nos seus grupos, para dizer, eu vi, aquele negócio está passando no blog lá, eu vi antes, está aqui no meu celular. Nenhum interessado, nenhum interesse por quem sofreu. Nenhuma preocupação com quem está no sofrimento em si. Muita atenção, mas nenhum interesse. Com o Senhor Jesus, não. As duas coisas. Ele está atento e ele está completamente interessado. Ele não está vagando assim, quando João o vê, sem rumo no meio da igreja, andando aleatoriamente, vagando, porque não tem nada para fazer, desocupado. Não. Ele não está passando assim, apenas como um curioso. O que está acontecendo ali? Por que ele está chorando? Por que ele está sofrendo? Por que ele está de joelhos orando? Não é a atitude de um mero curioso. Ele está dentro, interessado e cuidando da sua igreja e da sua vida. Da igreja do Senhor, da minha vida, da sua vida, em todo o tempo. Ele está atento e ele está interessado. E o terceiro princípio é que Jesus, atento e interessado, ele fica indignado quando a função do templo foi pervertida. Quando Deus determinou a construção do tabernáculo e depois do templo, o que ele estava fazendo ali era definindo um lugar específico para ele ser cultuado pelo seu povo. Aí ele estabeleceu pessoas
que dedicariam as suas vidas a conduzir aquele processo. Tudo isso para facilitar o culto. Tudo isso para proteger o culto. Tudo isso para centralizar o culto na pessoa dele, na palavra dele. Só que o que estava acontecendo ali naquele momento em que Jesus foi ao templo, no início do seu ministério, e retornou agora, no final do seu ministério, não que ele não tivesse ido ao longo do meio ali daqueles outros 2 anos, entre o primeiro e o último ano, claro, ele foi, mas para a purificação do templo ele faz naqueles 2 momentos. Quando ele vai ali, naquele momento em que ele purifica o templo, agora aquelas pessoas que eram encarregadas de proporcionar o culto, elas estavam usando o templo para outra coisa. O templo estava sendo pervertido. A função do templo, para a qual ele foi estabelecido, ela tinha sido abandonada, estava sendo usada para o benefício daqueles que tinham as chaves do templo. O Senhor Jesus entendeu claramente que o templo, a casa de Deus, estava sendo profanada. Quando a função ela é corrompida, o templo foi profanado. Quando aquilo para o que o templo foi construído foi abandonado, o templo foi profanado. E a profanação do templo incomodou profundamente o Senhor Jesus. O templo sempre existiu para que Deus ali fosse cultuado. E qualquer outra coisa que fosse feita ali, que não fosse culto a Deus, seria um ato de profanação. Qualquer outro rito que não fosse um rito de adoração ao Senhor, seria um rito de profanação à casa do Senhor. Meus irmãos, a igreja ela existe para glorificar a Deus. E qualquer outra coisa que nós façamos na igreja e com a igreja que não seja a glorificação do Senhor, buscar a glória do Senhor, isso é profanação da igreja. Por isso, quando você usa a igreja apenas como um mero clube social, você profana a igreja. Aqueles que usam a igreja simplesmente para ganhar dinheiro e construir os seus castelos, estão profanando o templo. Quando você vem para a igreja e ao invés de adorar o Senhor e servir o Senhor e cuidar da edificação do corpo de Cristo, ao contrário disso, você começa a degradar a igreja por meio da fofoca, por meio da maledicência, fazendo as rodinhas de corredores, criticando líderes e as pessoas que estão com as mangas arregaçadas, você está profanando a igreja do Senhor. O Senhor Jesus está atento, o Senhor Jesus está interessado, e ele fica indignado com aquilo que se faz contra a igreja do Senhor. A sua vida, meu irmão, assim como a igreja do Senhor, a sua vida também ela foi criada para a glória de Deus. Por isso, cada área da sua vida, seu casamento, sua saúde física, criação de seus filhos, aquilo que você faz com o seu dinheiro, a sua formação, a forma com que você cuida da sua casa, cada uma dessas áreas da sua vida, cada uma dessas áreas deve cultuar o Senhor. Tudo deve ser feito em forma de culto ao Senhor. Se isso não está acontecendo, você está profanando a sua vida. Se há uma área da sua vida em que Deus não está sendo glorificado, você está profanando essa área da sua vida, e Jesus está atento, Jesus está interessado, e Jesus fica indignado quando nós profanamos a morada dele. Agora, sabe qual é a ótima notícia? É que Jesus ele viu o que estava acontecendo de errado ali. Seria muito ruim se ele visse tudo aquilo ali e ele simplesmente agisse como aquelas pessoas que não se importam. Mas não, ele se importa. Jesus viu tudo o que estava acontecendo ali, ao perceber que estava errado, ele ficou indignado. Como é bom quando Jesus fica indignado, quando profanações acontecem, são feitas contra a igreja. E que bênção, meus irmãos, quando Jesus fica indignado, quando nós profanamos alguma área das nossas vidas, porque o Pai disciplina os seus filhos. O Pai disciplina os filhos a quem Ele ama. Aqueles a quem Ele não disciplina são bastardos, não são seus filhos, são seus inimigos. Os seus filhos, Ele fica indignado e Ele disciplina quando ocorre profanação nas vidas de seus filhos. E Jesus, ao ver
atentamente se indignar, ele não deixou para lá. Muitos de nós percebemos problemas e cada vez mais nós somos assim, nós deixamos para lá. A gente passa, a gente percebe carências, nós percebemos problemas, nós percebemos situações que estão profanando a igreja, em que a pessoa se profana, a gente deixa para lá, para não se envolver, para não criar problema para a gente mesmo. Jesus ele não é assim, ele não deixa para lá. O que é que Jesus faz? Primeira, lá em João, ele faz um chicote de cordas. Dessa vez o chicote de cordas não é mencionado, mas ele entra furioso, vira as mesas, solta os animais do sacrifício. Imagina que dificuldade ele criou para aqueles cambistas ali ter que sair correndo atrás de bicho, e bicho em estouro, aquela bagunça, sabe? Ele repreendeu e desmascarou os corruptos que estavam ali. Quando espalha moedas em casa, tanto que é difícil, e aí você acha ruim juntar tudo aquilo ali, organizar tudo, e são as suas moedas. E quando espalha moedas de muitas pessoas juntas, no mesmo lugar, tudo igual. Quais são as minhas? Não, isso aqui é meu, não, isso aqui é meu, essa parte é minha, que bagunça. Jesus fez tudo isso ali. E depois de espalhar, dizendo que joga fora, tira essas coisas da minha casa, tira essas coisas aqui da casa do Pai, isso aqui está sendo mal usado, está profanando a casa de Deus. Ele estabeleceu a palavra de Deus ali dentro. A minha casa será chamada casa de oração. E todos os dias ele voltou ali, depois de ter purificado o templo, para pregar a palavra, para ensinar a palavra, porque ele sabia que era com a palavra que a ordem seria estabelecida e mantida. E ali, depois de purificar o templo e estabelecer a palavra, as pessoas traziam os enfermos e ali ele curava os enfermos. Onde há purificação, onde há espaço para a palavra, há também espaço para cura, para renovo e para vida. Da mesma forma, Jesus ele vê os problemas na sua igreja e da mesma forma, Jesus age assim com a minha vida e com a sua vida. Por isso o convite dessa palavra do Senhor Jesus para você nessa noite é: tem alguma área da sua vida em que está havendo profanação? Tem alguma área da sua vida que não tem servido aos propósitos de Deus? Você tem deixado de honrar o Senhor com alguma área da sua vida? Se sim, essa área da sua vida está profanada. Mas a boa notícia, assim como Jesus se importou com o templo, ele se importa com a sua vida, assim como ele purificou o templo, ele quer purificar você também. Ele quer afastar essa profanação, ele quer trazer pureza, ele quer estabelecer a palavra dele, e ele quer trazer cura, vida e vida em abundância. Quais são as moedas que precisam ser jogadas ao chão da sua vida? Quais são as mesas que Jesus precisa virar? Onde é que talvez está precisando ele entrar com um chicote de cordas na mão? Quais são os animais que precisam ser soltos para não mais retornarem? Feche seus olhos, responda essas perguntas para você mesmo e para o Senhor Jesus. Diga: Senhor Jesus, essa área da minha vida está profanada. Porque o Senhor criou toda a minha vida, o Senhor me trouxe para a vida nova, para que eu servisse ao Senhor com tudo que eu sou, não apenas com a minha vida religiosa. Mas eu não tenho te glorificado com o meu emprego, ou eu não tenho te glorificado com o meu dinheiro, eu não tenho te glorificado no cuidado da minha saúde, eu não tenho te glorificado com o meu casamento, eu não tenho te honrado quando eu crio os meus filhos. Pois bem, eu tenho profanado a morada do Senhor, que sou eu, nessa área. Jesus, vem aqui, solta esses bichos que estão erroneamente presos dentro de mim, para que eles não voltem mais. Jesus, vira essa mesa, espalha essas moedas, de forma que elas nunca mais sejam ajuntadas. Jesus, eu recebo seu chicote de cordas, porque o Senhor só disciplina aqueles a quem o Senhor ama.
Senhor Jesus, nós somos a tua morada, o teu templo. E é claro, Senhor Jesus, assim como os responsáveis pelo templo lá naqueles dias profanaram o templo, pervertendo a função do templo, nós profanamos muitas áreas das nossas vidas. O Senhor está ouvindo as confissões que estão sendo feitas. O Senhor está ouvindo os gritos de socorro. Vira as mesas que precisam ser viradas, Senhor. Espalha as moedas que estão sendo mal usadas. Solta esses bichos que não deveriam estar aqui, Senhor. Venha com a sua disciplina amorosa, venha com a sua exortação. Limpa as nossas vidas, limpa essas áreas das nossas vidas em que nós próprios estamos profanando. Estabelece um lugar para culto a Deus nas nossas vidas. Restaura o altar do Senhor nas nossas vidas, Senhor Jesus. Restaura a nossa adoração. Restaura a nossa alegria no Senhor. Traga a Tua palavra de novo para as nossas vidas, o prazer na Tua palavra, o espaço para a Tua palavra que deve predominar, permear toda a nossa vida. Traga a Tua palavra, assim como o Senhor ali depois de purificar o templo, o Senhor restabeleceu a palavra do Senhor no templo. Traga a Tua palavra para as nossas vidas, para ela iluminar o caminho do Senhor diante de nós, para ela trazer alegria para os nossos corações, para ela curar as nossas almas. E assim como o Senhor curou aqueles que o Senhor curou ali no templo, depois de o Senhor ter purificado o templo, estabelecido a Tua palavra, limpa as nossas vidas e nos cura também, Senhor. Nos cura das nossas mágoas, nos cura das nossas mentiras, nos cura das consequências dos nossos pecados, nos purifica, fala conosco e nos restaura para a glória do Senhor, para que nós, enquanto morada do Senhor, voltemos a cumprir o propósito do Senhor para as nossas vidas e através das nossas vidas, em nome santo do Senhor Jesus. Amém.